E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar o estudo propriamente dito do Evangelho segundo o Espiritismo pelo prefácio. Vamos começar fazendo a leitura do prefácio. O prefácio, que é aquele texto preliminar, como em outros tantos livros, que traz ali uma breve apresentação que pode ser escrito pelo autor ou por outra pessoa, tá? Então, vamos começar fazendo a leitura, a gente vai lendo aos pouquinhos e vamos comentando os trechos lidos, tá bom? Então, iniciando aqui, ele começa falando o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, o que ele está falando aqui? Vamos tentar entender já esse pedacinho. Ele fala em Espíritos do Senhor, fala que esses espíritos são virtudes dos céus, compara esses espíritos a um exército que se movimenta recebendo essas ordens diretamente do Senhor. Eles se espalham por toda a terra e são comparados, né, de uma forma muito poética, de uma forma muito bonita, são comparados a estrelas cadentes, que essas estrelas, né, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, quem são esses espíritos? Nós vamos encontrar alguns outros estudos, algumas interpretações, falando que esses espíritos, até por serem virtudes, né, dos céus, virtudes em si mesmo, são espíritos de um grau mais elevado, né? Se a gente for lá até no livro dos espíritos, que a gente tem aquela separação da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, então a gente vai entender que esses espíritos são espíritos de uma ordem mais elevada, são espíritos capazes de trazer o ensinamento para nós que estamos aqui na condição de aprendizes. Então, podem ser encontradas algumas interpretações mais específicas dizendo quem são esses espíritos que ele fala aqui que são as virtudes dos céus. Mas todos os estudos eles vão convergir para um mesmo entendimento, que são espíritos elevados, capazes de trazer sabedoria, capazes de trazer esse aprendizado que nós tanto necessitamos nessa condição que nós nos encontramos hoje aqui na Terra, na nossa condição evolutiva. E depois ele continua falando que eles vão se espalhar por toda a superfície da Terra. Então, nesse trechinho, ele vai querer dizer que não tem um trecho privilegiado da superfície da Terra para receber esse aprendizado. Toda a superfície da Terra ela vai ser contemplada por esse aprendizado e por esses espíritos. E depois ele continua falando das estrelas cadentes, né? Semelhantes às estrelas cadentes. Também é uma comparação que a gente encontra aqui, que a gente vai encontrar em outros estudos, comparando a estrela cadente ao movimento que a estrela cadente faz, o que ela significa, né, quando ela enquanto elemento, que ela penetra a atmosfera e nesse momento ela traz aquele rastro de luz que é até o que a gente muitas vezes observa, né? Olha para o céu, passa uma estrela cadente, aí algumas pessoas falam, faz um pedido que ele vai se realizar. Então, é aquele risquinho de luz que a gente consegue ver no céu. Então, ele faz uma comparação muito bonita com essa estrela cadente, comparando justamente que essa espiritualidade, né, esses espíritos, essas virtudes dos céus, quando elas ultrapassam essa atmosfera, quando elas ultrapassam para chegar aqui no plano terrestre, onde nós estamos, no plano dos encarnados, eles vêm trazendo essa luz, não aquela luz que nós conseguimos ver da estrela cadente, mas a luz da sabedoria, né? Essa luz capaz de iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos, né? Esses cegos, não os cegos que não são capazes de enxergar com o olho do corpo físico, mas aqueles cegos incapazes de enxergar as coisas espirituais, os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer. Então, esse primeiro pedacinho, ele já é muito bonito e ele já traz muito significado nele. Passando para o segundo parágrafo, já começa assim: eu vos digo em verdade.
E aqui eu costumo dizer que a gente tem um spoiler quando ele fala eu vos digo em verdade, porque a gente mais ou menos consegue imaginar, por essa forma de falar, quem é que está escrevendo esse texto, né? Essa autoria, ela não é pacificada, né? Não existe uma comprovação de que realmente foi Jesus, apesar desse modo ser um modo muito característico dele falar, em verdade eu vos digo, né? Mas não existe uma verdade pacificada, digamos assim, que em relação à autoria, que foi Jesus, mas o que se entende é que ou foi Jesus ou foi um espírito que estava ali ajudando Jesus nesse trabalho, mas igualado ali no seu grau evolutivo, né? Então a gente até sabe que dentro do espiritismo a gente não dá muito valor para a forma, mas sim para o conteúdo. Isso a gente também vai falar muito nos nossos estudos, isso é válido muito para as mensagens recebidas, né, de forma mediúnica. Então a gente tem muitas mensagens aí recebidas com autores nobres, né, mas que não necessariamente significam que foi realmente aquela pessoa que se diz ali que escreveu a mensagem. E dentro do estudo do Espiritismo, a gente também vai ver isso aqui ao longo dos nossos estudos, que a gente não deve se impressionar com essa aparência e com o nome e quem foi, na verdade, isso é o menos importante, tá? Então, por isso que, na verdade, acredita-se que Jesus é o autor dessa mensagem, por esse momento aqui que tem essa fala, né? Eu vos digo em verdade, também por outros trechos que a gente vai encontrar do Evangelho, mas não é uma verdade totalmente pacificada, né? De acordo com aquilo que a gente acabou de falar. Então, ele continua aqui: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, pessoal, aqui o que ele vai querer dizer nesse pedacinho aqui? Quando ele fala que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, né? E ele continua no seu verdadeiro sentido, a gente pode pensar em algumas situações. A gente pode pensar tanto na época de Jesus, né? Porque a gente vai, depois nos estudos, a gente vai falar das 3 revelações, né? A gente teria a primeira revelação seria trazida por Moisés, a segunda por Jesus e a terceira, então, pelo Espiritismo. Então, quando ele fala dessas coisas que hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, ele está querendo dizer que as coisas vão ser ressignificadas de acordo com um novo momento. Então, se a gente pega Moisés, por exemplo, ele trouxe alguns ensinamentos, mas que eram muito assim, muito imperativos, né? Apenas assim, não farás tal coisa, não faça isso, não faça aquilo, né? Que são os 10 mandamentos. Tudo muito imperativo. Depois você tem Jesus trazendo a lei do amor, né? Até o primeiro capítulo aqui do Evangelho vai falar disso, né? E depois nós temos essa terceira revelação, que então é o Espiritismo, que ele vem trazendo uma nova forma de falar. A gente vai ver isso também, o Espiritismo ele não vai trazer nenhuma novidade, nenhuma ciência nova, nenhuma descoberta. Ele apenas vai trazer um assunto bastante antigo, só que repaginado, reformulado, para que possa ser entendido pelo nosso cognitivo, pelo cognitivo das pessoas que estão aqui nesse momento atual, tudo bem? Então, quando ele fala que as coisas hão de ser restabelecidas, ele está falando disso, desse ensinamento que já foi trazido há muito tempo, mas que agora precisa ser repaginado, né? A gente pode também pensar na forma que Jesus passava as suas mensagens, através de parábolas, porque era necessário para a mensagem chegar até aquelas pessoas daquele momento que a mensagem fosse passada por parábolas, por metáforas, contadas como uma historinha, né? E agora é chegado o momento que nós já temos condição de entender de uma outra forma. Então, por isso que ele fala que as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
Quando ele fala de confundir os orgulhosos e glorificar os justos, quem são esses orgulhosos? São aquelas pessoas que não têm o menor interesse em pesquisar. Eles não têm o interesse em duvidar das suas próprias crenças, tá? São pessoas que, a gente não tá falando aqui de pessoas que pesquisaram e ali construíram uma opinião, mas simplesmente elas querem criticar, mas para chegar ao ceticismo por conta do orgulho. Então é desses orgulhosos que ele está falando aqui. Quando a gente tem a chegada do Espiritismo, quando a gente tem a chegada dessas luzes que ele menciona aqui, dessas virtudes dos céus, por que vai confundir os orgulhosos? Porque vai ser algo que vai provocar um questionamento nos orgulhosos. O que vai confundir? Eles vão se questionar. Poxa, será que é isso mesmo que eu penso? Será que tudo isso que eu sustentei durante a minha vida não pode ser diferente? É nesse sentido. E glorificar os justos, que são aquelas pessoas que já estão ali entrosadas com os ensinamentos de Jesus. Tudo bem? Seguindo, pessoal, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e o cântico dos anjos se lhes associam. Quando ele fala de trombetas, a gente vai lembrar de antigamente, né, que os soberanos da época, quando eles queriam dar uma notícia muito importante, eles eram anunciados, essas mensagens eram anunciadas pelas trombetas. Então, quando ele fala da trombeta aqui, ele também traz assim uma conotação de que é chegado o momento de uma mensagem muito importante ser revelada, ser dada. Então, por isso o uso da palavra trombetas. E os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, nós aqui, né, a espiritualidade, a vós homens, a todos nós, para o divino concerto. Essa parte aqui também é bem bonita, uma parte bem metafórica, porque quando ele fala no divino concerto, a gente pode pensar no concerto propriamente dito, né? Que são várias pessoas, vários músicos reunidos ali com seus instrumentos, tocando de uma forma harmônica. Então não tem um que seja mais importante do que o outro. Ah, mas eu toco violino, então o violino ele é muito mais importante do que a flauta. Não tem isso. O violino vai entrar na hora dele, a flauta vai entrar na hora dela, ou vão entrar juntas. E é justamente esse trabalho, essa harmonia que vai ser importante para o trabalho. Então, quando ele fala que todos são chamados para o divino concerto, é uma forma de comparar a coletividade e a importância de cada um. Não importa se você sabe mais, se você sabe menos, quais são os seus talentos, quais são os meus, nós vamos juntos. E o meu talento vai ser importante e o seu também. Todos eles vão ser necessários para atuar na coletividade. E seguindo, ele fala, tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Aqui ele continua na metáfora da música, né? Porque ele vem falando do divino concerto e agora ele fala tomai da lira. A lira que também é um instrumento musical. Se você não sabe o que é a lira, você pode lembrar daquela imagem que a gente tem dos anjinhos, né? Os anjinhos, eles estão sempre tocando, sempre não, né? Mas algumas imagens de anjinhos estão tocando um instrumento que é a lira, tá? Então ele fala, tomai da lira. Pega o seu instrumento, pega o talento que você tem, vem com a sua vontade. É isso que ele fala aqui. Fazei uníssono as vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Então, fazendo esse convite a cada um de nós para que nós possamos, com as nossas possibilidades, com as nossas ferramentas, entender, abraçar o Espiritismo e fazer uníssono as vossas vozes. Tudo bem? Seguindo, homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Então, esse último parágrafo, ele vem aqui trazendo uma mensagem de que todos nós estamos amparados, tá? Mesmo naqueles momentos que parece que
Muita gente fala assim, Deus me abandonou, por que que Deus então permitiu que isso acontecesse? Nós também vamos entender isso no estudo, né? Essa nossa forma de interpretação, o que é mal, o que é bom, Deus me esqueceu, Deus, onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Então, a gente vai entender tudo isso depois, tá? Mas o que ele vem falando aqui nesse momento é trazendo essa questão, esse entendimento de que nós estamos amparados. Então, assim, ele nos chama para esse divino concerto, ele fala, tomai da lira, e ele fala, vem, porque você está sendo amparado, nós estamos aqui com vocês. É isso que ele está falando aqui. Amai-vos também uns aos outros. Esse ensinamento, né, de Jesus, amai ao outro como a ti mesmo. Então ele vem fazendo esse convite. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, com muita sinceridade, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor. E aí podereis, né? E aí nós poderemos então entrar no reino dos céus. Tudo que a gente lê, pessoal, assim aqui, tudo que a gente vai ler no Evangelho segundo o Espiritismo e também na literatura complementar, no Pentateuco, a gente tem que ter muito cuidado para não parecer que a espiritualidade, Deus, Jesus, eles estão numa condição de pessoas, né, que castigam. Primeiro a gente vai entender isso depois também, tirar Deus dessa condição de pessoa, de homem, né, como nós somos, assim. Mas independente disso, eles não são entidades que punem, eles não são entidades que castigam, né? Então, quando ele fala aqui do reino dos céus, na verdade, o que ele está falando é da nossa reforma íntima. É da nossa reforma íntima. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que não existe um julgamento, não existe um tribunal que quando nós desencarnarmos, quando nós falecermos, vai existir um tribunal, alguém esperando, olhando os nossos débitos e créditos e aí dando a nossa punição. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que nós seremos julgados pela nossa própria consciência. E é isso que é o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus é justamente a forma como nós nos comportamos. Então, se praticamos o bem, vamos colher o bem. Se não praticamos o bem, não vamos colher lá muitas coisas do bem. E aí a gente vai lembrar do que? Da reforma íntima, que é uma coisa que a gente também vai falar muito nos nossos estudos, que é justamente a reforma íntima, ela é o objetivo, o resultado pretendido depois de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui nós vamos estudando, nós vamos entendendo como que deve ser essa conduta, né, até conseguirmos chegar no que é o homem de bem, que é o desejado. E aí vamos fazendo o quê? A nossa reforma íntima. Vamos entendendo, vamos nos melhorando e com isso, através desse ensinamento, através do autoconhecimento, nós vamos atingir, como ele fala aqui, o reino dos céus. No final ainda, pessoal, tem uma nota, tá? Nessa nota ele fala o seguinte: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Então, como eu disse lá no início, o prefácio, ele é o quê? Um texto preliminar, ele é um texto de apresentação. E aqui vem a explicação. Então, por que foi colocado esse texto como prefácio? Porque ele foi transmitido por via mediúnica, como está explicado aqui, e ele resume o verdadeiro caráter do Espiritismo, através dessa forma simbólica, né, falando dos espíritos, das virtudes do céu, comparando as estrelas cadentes, através também da comparação do Divino Concerto. Ele vem falando de uma forma muito bonita, na verdade, do que é o Espiritismo e desse convite que é feito a todos nós para entender um pouco mais do que é o significado da vida, por que que nós estamos aqui, por que que as coisas nos acontecem, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso estudo do prefácio, tá? Deixando aquele recadinho que eu sempre deixo, de continuar estudando, ler outras vezes, porque o Evangelho
não só o Evangelho, mas também as outras obras do Pentateuco, elas têm que ser lidas várias vezes. Isso já deve ter acontecido com vocês, lendo outros livros e vendo filmes também, quando a gente repete o livro e repete o filme em épocas diferentes da nossa vida, o nosso entendimento ele é diferenciado. Até muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, como é que eu gostei desse livro, como é que eu gostei desse filme, ou nossa, eu não tinha percebido isso, porque a nossa percepção está diferente. Então, isso vale também para o estudo da obra da doutrina espírita, tá? Mas não só, porque também é uma leitura difícil de aprender e principalmente difícil da gente praticar. Então, é importante que a gente leia muitas vezes, entenda, estude, troque uma ideia, até se você tiver alguém na sua casa também que goste, discutir o tema, porque o aprendizado, ele nunca acaba, ele nunca é demais. Tá bom, pessoal? Então, vamos finalizando aqui esse vídeo. No próximo vídeo, eu espero vocês para a gente continuar com a introdução. Lembrando que sempre aqui na descrição do vídeo vai estar direitinho o trecho que a gente está estudando, aonde a gente começou, até onde a gente vai, para ninguém se perder. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês então. Um beijo, tchau!